Olá, estudantes, professores e professoras, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa unidade curricular de aprofundamento Povos Amazônidas. Eu sou o professor Dário Pinheiro, do componente curricular Sociologia, e estarei junto com vocês nesta UCA, mas eu não estou sozinho. Tenho aqui também a professora Ludmila Dutra. Eu sou a professora Ludmila Dutra de Geografia e estarei aqui juntamente com os colegas para as nossas aulas sobre povos amazônidas. Então, gente, nós vamos estudar agora e verificar aí sobre a nossa aula 1, o objeto de conhecimento, tecnologias ambientais dos povos e comunidades tradicionais e indígenas. O detalhamento deste objeto é definindo tecnologia, comunidades tradicionais, comunidades indígenas e tecnologias ambientais em comunidades tradicionais e indígenas. Vamos agora iniciar a nossa aula. Olá, professora Ludmila! Oi, professor Dário, quanto tempo! Que bom lhe ver! Igualmente. Deixa eu lhe cumprimentar, porque hoje vamos iniciar a nossa unidade curricular de aprofundamento sobre povos amazônidas. Muito interessante, hein? Gostei! Gostou? Então vamos para a nossa sala de aula? Vamos, mas como que a gente vai fazer isso, professor Dário? Pois é, professora, a gente ainda está aqui na beira desse barranco. Mas eu tô vendo ali uma canoa que vai nos levar. Ai, meu Deus, eu não sei usar muito bem isso, não. Vamos já ver isso. Vamos descer aqui essa escadinha com cuidado, professora. Me segura para não escorregar. Isso. Agora suba na canoa me com cuidado que eu tô lhe segurando aqui pra não chegar molhada lá na sala. Pronto, a senhora fica aí na frente e eu vou ficar aqui atrás. Tá bom, mas e aí, como é que a gente usa isso daqui? Ai, pra sair, pega esse remo que tá aí na frente. A senhora tá vendo esse remo? Tá, vou pegar Beleza. aqui. Eu vou pegar aqui o meu remo, pronto. Tá, mas eu vou pra que lado, Ai, peraí, a senhora vai pra direita e eu vou pra esquerda. Tudo bem. Peraí que devagar, muda de lado, agora, com calma, mais devagar. Agora a canoa tá saindo. Ai, professor Dário, tenho medo, hein? Boa. Não sei nadar. Esse dia tá tão bonito aqui no meio desse rio. Olha que lindo. Pronto, estamos chegando. Chegamos, professora. Chegamos. Agora vamos descer com cuidado. Daqui, hein? Deixa eu segurar a sua mão. Pronto, vamos descer com cuidado. Tá bom, deixa eu me segurar também um pouquinho aqui. A senhora aprendeu a remar, professora? Vamos seguindo aí para aprender mais, né? Eu também aprendi, foi muito bom. E olha só, os nossos povos, né, amazônidas, eles utilizam muito, né, diariamente, normalmente, esse tipo de transporte que a gente acabou de usar, né, professor Dário? É verdade. Diariamente, o único meio de transporte por essas estradas do nosso Amazonas são os rios. E tem que ter conhecimento para remar, para saber qual é a canoa, quando utilizar, não é verdade? Isso. E eu acho que tem uma definição para isso, não tem não, professor Dário? É verdade, tem um nome técnico para todo esse conhecimento. Deixa eu ver aqui, eu acho que é tecnologia, professor. Será? Então vamos definir tecnologia? Vamos agora verificar. Vamos. Definindo tecnologia. Essa palavra tecnologia vem do grego. Está aí em grego e nós não sabemos falar grego, mas está aí a palavra e significa técnica, arte, ofício e também de uma outra palavra em grego que significa estudo. Portanto, tecnologia é um conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos usados na produção de bens ou serviços, ou na realização de objetivos, como investigações científicas. Tecnologia pode ser o conhecimento de técnicas, processos e similares. É por isso que nós citamos agora há pouco que os nossos povos originários, eles detêm esse conhecimento de
como transitar pelo rio, ou seja, eles têm tecnologia. Por quê, né, professor Dário? Quando a gente fala, às vezes, em tecnologia, a gente só pensa em celular, em computador, né? Essas situações que a gente vive no dia a dia, principalmente em áreas urbanas, onde a quantidade de habitantes é bem maior, mas a gente verifica que a tecnologia, o termo, né, tecnologia, é um termo relativamente recente, porém, as técnicas já existiam desde, né, do ser humano, ele fazendo todas as suas atividades. Então, aquilo já eram técnicas que eram utilizadas e, com o passar do tempo, lógico que foram aprimorando. Então, vai existir nessa parte de tecnologia onde as comunidades, gente, elas vão utilizar do modo que estava ali no seu âmbito, né? E que continua. Muitas vezes existem as comunidades dos povos originários, né? Existem as comunidades dos povos originários e que os povos originários, eles têm as suas técnicas. Hoje em dia, com esse mundo globalizado em que a gente vive, né? Todas essas diversidades de culturas e etnias que acabam existindo, essas pessoas também começam a se inserir com essas tecnologias também atuais, como os celulares, os computadores. São, né? apenas Tudo isso. técnicas diferentes que são utilizadas de acordo com o povo, seja lá onde eles estiverem, no tempo e no espaço. Contudo, como nós vimos em nossa definição, a palavra tecnologia é para dizer exatamente o que a senhora acabou de repetir e que todos devemos entender, que são as técnicas desenvolvidas para ajudar no dia a dia. E elas estão presentes em todas as culturas. A tecnologia existe em todos os povos e comunidades tradicionais. E o que nós entendemos por comunidades tradicionais? Nós podemos observar na imagem que vem a seguir que nós temos aí os povos amazônidas, que são os povos originários, temos aí os povos africanos, os povos asiáticos e a quarta imagem que vocês veem neste mosaico são os pomeranos. Também são povos tradicionais lá da Europa que existem no Brasil. Juntando todos esses povos e essas comunidades tradicionais, todos eles possuem tecnologia, não é isso? É isso mesmo, professor Dário. Então, cada um, dependendo do seu modo de vida, da sua cultura, vai ter um tipo, né, de tecnologia que já existia desde sempre e que hoje em dia eles acabam utilizando mais, agregando ainda com as tecnologias que acabaram surgindo posteriormente. Mas, a partir disso, o que a gente também tem que entender o que são as comunidades tradicionais, né, professor Dário? Verdade. Tem aqui as imagens que vocês estão vendo, né, desses povos, dessas comunidades tradicionais que nós bem citamos e que vocês veem aqui nas imagens, mas nós devemos também definir, como a senhora bem própria disse, professora. Então vamos lá, a definição de comunidades tradicionais. São povos e comunidades tradicionais, grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Agora, também eles vão possuir, gente, formas próprias, né? De ter o quê? Uma organização social. E acabam ocupando e usando territórios, né? E recursos naturais. Mas a gente também tem que saber ali o que são esses territórios, esses recursos naturais, né? E isso vem através de condições, né? Como a condição para a sua reprodução cultural, uma reprodução social, religiosa, ancestral e também econômica. E eles acabam utilizando o quê? Conhecimentos, inovações e também práticas, né? Que acabam sendo gerados e transmitidos pelo quê? Pela tradição, né? Como os indígenas, os quilombolas, né? O Ilhéus de Fernando de Noronha, né? Que está localizado, pertence ao Brasil, está localizado ali no Oceano Atlântico, os ciganos, entre outros tipos de tradições. É bom que entendamos que os povos tradicionais, eles necessitam da terra, necessitam do território como condição para a sua reprodução cultural. E nós podemos ver que o nosso estado, que é o Brasil, ele mantém algumas reservas florestais onde podem estar localizados alguns povos tradicionais. Mas antes, vamos mostrar, professora Ludmila, quais são essas reservas florestais que existem aqui no nosso país. A senhora pode apresentar através desse mapa, não pode?
Com certeza, professor Dari, a gente também tem que entender, gente, que com o passar do tempo o Brasil ele foi muito explorado. Tendo essa exploração, o governo começa a se preocupar. Então começa a surgir o quê? As unidades de conservação, principalmente quando a gente fala em Brasil, vão ser as federais. E a partir desse mapa que vocês estão observando agora, gente, essas áreas, né, que está em um vermelho, em um rosa, né, que está em destaque, vocês podem observar que são as áreas de unidades de conservação que são federais, tá? Onde o Estado do governo federal ele tem o poder de ter o cuidado ali, né? Além disso, existem leis federais que acabam cuidando dessas áreas para o quê? Para ocorrer a preservação, a conservação, tá certo? Então, a gente pode observar bem, através desse mapa, né, a importância que se tem. E olha só, se a gente for analisar, né, pegando aí todo o nosso país, as áreas aqui da região norte, né, pega muito a área da região norte aqui do estado do Amazonas, pega o Pará, o Amapá, Acre, Rondônia, até Roraima, a gente observa que vão existir uma grande extensão aí de unidades de conservação federais. Mas, se a gente for observar já aqui na região do sul, né, do sudeste, do nordeste e do centro-oeste, não vai ter em grande quantidade, porque existia o processo de exploração, a parte histórica, onde começa pelo litoral brasileiro, passando para o interior do Brasil, até chegar aqui à região norte. E quando começa a chegar aqui à região norte, tem essa preocupação de realmente cuidar, né, não desflorestar de uma forma inadequada. Então, é aí que começam a ter essa preocupação para se ter essas unidades de conservação. E olha que interessante. Então, professora, na região norte, vocês podem observar aqui no mapa, né, nessa cor mais rosa, que é onde existem essas unidades de conservação florestal. E também é bom entender que existem categorias, elas não são todas iguais. Por exemplo, existem as categorias de reservas. A primeira dela é a chamada FLONA. E FLONA significa Florestas Nacionais, que são áreas com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, como foi dito agora pela professora Ludmila. Ou seja, aqui na Amazônia, a exploração ela chegou, ela continua, mas ainda existe uma cobertura florestal predominantemente nativa. E também as florestas nacionais têm como objetivo o uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica como ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Ou seja, elas não são intocáveis, elas são utilizadas para sustentabilidade dos seus recursos florestais e também para a pesquisa. E vejam bem, algumas dessas flonas ou florestas nacionais possuem populações tradicionais. Lembrem-se, as populações, os povos tradicionais necessitam da terra e o governo brasileiro manteve esses povos tradicionais em suas terras, porque essas populações podem estar ou não nas florestas nacionais e são beneficiárias dessas florestas ou não. Existem também outra categoria, gente. Isso, gente. A gente vai também estudar sobre as reservas de desenvolvimento sustentável, né, que tem a sigla RDS, e também as reservas extrativistas, RESEX. Isso vai estar vinculado ao quê? À exploração dessas áreas, porém de uma forma adequada, é lógico, tá? Então, elas vão ser criadas partindo de uma demanda das populações tradicionais, né? Porque existem aí pessoas vivendo que dependem dessa vegetação, né? E que buscam aí a garantia e também um reconhecimento aí do seu território que já está sendo utilizado e acabam que ajudando a proteger, né, os meios de vida e também a parte da cultura, o modo de vida dessas pessoas, além de assegurar o quê?
o uso sustentável. Lembrando que essas áreas, elas são áreas de uso sustentável. Pode se utilizar, porém, tendo ali uma regra, usando de forma adequada desses recursos naturais aí, tanto da Unidade de Desenvolvimento Sustentável, quanto das reservas extrativistas. E aqui no Brasil, a gente também vai ter áreas, professor Dário, em que acabam sendo bastante preservadas, principalmente aí em áreas de terras indígenas, não é mesmo? Este é um ótimo exemplo, professora. Nós podemos ver aqui no nosso mapa estas terras indígenas, que é um ótimo exemplo dessas unidades florestais, sejam elas FLONAS, RESEX ou RDS, mas que já possuem povos tradicionais, que são os nossos povos originários. A senhora pode falar um pouquinho desse mapa para a gente, sobre essas reservas indígenas? Então, olha só, professor Dário, analisando também este mapa, assim como a gente observou outro, sobre as unidades de conservações federais, as terras indígenas, gente, também vai estar muito vinculada ao governo federal, e a gente pode também observar neste mapa que vai ter em maior quantidade onde? Aqui, na região norte, na nossa região aqui, da região norte, exatamente, professora. Então, por isso que a gente também pode observar, professor Dário, que na nossa região, no estado do Amazonas, a gente pode observar aqui em São Gabriel da Cachoeira, onde a maior parte são de terras indígenas, tá? Então, a gente pode observar que aqui no estado do Amazonas, a gente vão ter grandes áreas e que isso pode estar ajudando ao quê? A preservação da nossa floresta amazônica, assim como de outras áreas da região norte, como Roraima também, o Acre, Rondônia, Mato Grosso também, olha só, diferente do outro mapa, Mato Grosso também acaba tendo áreas também que são áreas de terras indígenas que acabam também ajudando a preservar. Interessante. Quando se fala em preservação da floresta, professora, eu vou acrescentar mais um ponto, e também na conservação das culturas dos povos tradicionais. Aqui neste exemplo que nós estamos dando, dos povos indígenas, que são justamente os povos que habitam as florestas e que sabem conviver com elas. Nós podemos até mostrar para vocês alguns desses povos que estão aí convivendo, vivendo constantemente e utilizam esses recursos para manterem vivas as suas culturas. Eu diria, professora, que se tirar a terra desses povos originários, dos povos tradicionais, eles podem até deixar de existir, porque eles têm um vínculo diferenciado da terra, que são os indígenas. Em qualquer lugar do mundo, possuem uma outra leitura, uma outra vivência e convivência com os recursos naturais, diferentemente da forma como nós, capitalistas, que é o nosso sistema, utilizamos a terra. Então, esses indígenas, eles cuidam da terra em qualquer lugar do mundo. Mas você sabia que indígena é só aqui no Brasil, professora? Será, professor Dário? Vão existir, eu acho que outras comunidades indígenas por aí. Então, pelo mundo todo? Talvez, será? Eu acredito que sim. Então, vamos ver aí o que significa esse termo, comunidades indígenas. Especificamente, professora, o termo indígena. Olha aí, indígena ou aborígene. Significa que é aquele originário de determinado país, região ou localidade, nativo. Já, vamos relacionar o indígena ou o aborígene, os povos indígenas, os povos originários, que eles referem-se ao quê? A grupos humanos que vão estar espalhados por todo o mundo, E são bastante diferentes entre si. Agora, eles acabam usando uma corrente da linguagem, que faz com que o nosso país, e entre outros países, eles acabam falando em povos indígenas. E também na Austrália, como o senhor falou, perguntou aí, professora, será que tem indígena somente no Brasil? Não, vai existir também em outros países, porém com outras denominações. No caso aí, a Austrália vão ser quem? Os aborígenes. Mas no fundo, todos são indígenas como estes que vocês estão vendo aqui na nossa tela. Só muda o local. E o que tem de comum entre eles? Justamente, são comunidades tradicionais. Mas
Quem é indígena? Como se denomina um indígena, professora? Indígena, gente, é qualquer membro de uma comunidade indígena, tá? E que vai ser reconhecido por ela como tal. E isso vem através, né, do pesquisador e professor de antropologia, o Eduardo Viveiros de Castro. Agora ele também vai definir, além de indígena, a comunidade indígena. E comunidade indígena é toda comunidade fundada em relações de parentesco ou vizinhança entre seus membros, que mantém laços históricos, culturais com as organizações sociais indígenas pré-colombianas. Apesar de eles estarem aqui hoje, vivendo ainda, insistindo, porque eles precisam da terra para viver, eles mantêm esses laços de parentesco, de relações histórico-culturais que caracteriza essa comunidade indígena. Mas todos esses povos, professora Ludmila, alunos e alunas, eles têm conhecimento, eles têm técnicas e tecnologias ambientais que fazem parte deles, da cultura deles. E uma coisa eu quero deixar clara aqui para todos vocês: todas as comunidades indígenas, em qualquer lugar do mundo, a partir do seu contato com a natureza, eles têm amor e respeito por essa própria natureza. E os diversos povos indígenas que se desenvolveram ao redor do mundo têm tecnologias culinárias, têm tecnologia agrícola, medicinal e de transporte. Podemos ver isso, professora? Com certeza, professor Dari. E uma tecnologia que a gente vai observar agora vai ser as tecnologias ambientais, gente. Essas tecnologias ambientais que vão estar ligadas a essas comunidades tradicionais e indígenas. Então, olha só, nessa parte aí, a gente vai verificar o conhecimento que vai estar baseado no quê? Nas tecnologias dos povos indígenas. Em qualquer lugar do mundo, né? Mas vamos falar dos nossos? Vamos, olha só. Vamos falar dos nossos. Vai estar ligado ao quê, né, professor? Povos originários, né? A culinária, ótimo, a arquitetura, vai estar também ligado ao quê? A engenharia, a agricultura, a medicina e diversas outras técnicas. E agora, tudo isso conectado com o quê, professor Dário? Com a natureza. E olha só, a tecnologia culinária de comida. Quem de vocês aí não conhece o tipiti? Vocês já ouviram? Olha aí, isso aqui é uma técnica. Será que eu, ou professora Ludmila, saberíamos tecer, fazer este artefato tecnológico para a nossa culinária? Isso aqui, gente, é o tipiti. É um objeto desenvolvido pelos povos indígenas para extrair o veneno da mandioca brava. Por isso que ele tem esse formato aqui, ó, cilíndrico, feito de palhas trançadas, com aproximadamente, olha aqui, 2 metros de comprimento e com as extremidades reforçadas, professora. Observe que cada ponta é bem reforçada. Em uma das pontas vai a mandioca para ser prensada e então extrair aquele líquido amarelo e letal para o ser humano. Isso aqui é conhecimento, né, professora? E aí pode vir o que é o tucupi, né, professora? Aí vem o famoso e gostoso tucupi. Então, gente, além, né, de termos essa tecnologia voltada à culinária, também nós vamos ter o quê? A ligada à arquitetura. A arquitetura indígena, a gente também tem a parte tecnológica lá, professor Dário? Tem, vamos lá, fale pra gente, professor. Então, olha só, a arquitetura indígena, gente, vai estar ligado, né, à parte dos povos originários que também acabam mostrando aí um amplo conhecimento de arquitetura, tá? Com diversos tipos de habitações, também a condição climática e também a disponibilidade de material, tá? Que são aí os principais pontos de diferenciação, professor Dário. Olha só, aqui a gente pode ter um exemplo nessas imagens de diversas arquiteturas que são feitas pelos nossos indígenas. Por exemplo, no Xingu, as habitações elas são inspiradas no formato de algum animal. Já os Yanomamis, professora, eles constroem aldeias no formato circular, também conhecido como chabonos. Olha que interessante. E aí, os povos indígenas também, na sua arquitetura, são responsáveis pelas conhecidas palafitas. Sabiam disso? Que os palafitas vêm dos indígenas?
Então, olha só, a arquitetura também vai estar ligada a essa parte de tecnologias técnicas que se utiliza. Mas também, a partir disso, também teremos diferentes tipos de engenharias, né? Na parte indígena. Duas delas que vão se destacar vai ser o quê? A engenharia de pesca e também a engenharia naval, gente. Essas engenharias, elas também vão ser muito importantes e muito utilizadas entre os indígenas, tá? Então, a gente vai observar que tudo isso, né, vem decorrente do desenvolvimento tecnológico que acabou surgindo com o passar do tempo, tá? Agora, professor Dário, a gente está aqui numa situação... Olha, né? Aqui, eu vou mostrar para a senhora ao vivo e a cores sobre a engenharia de pesca dos povos originários. Olha quanta tecnologia, quanto conhecimento para pegar esses peixes, professora. Tem aqui na ponta desta canoa ali, ó, tá vendo ali? Aquilo é a zagaia. Cuidado pro senhor não cair, tá? Obrigado, professora. A zagaia ali, ó, para pegar peixe. Tem essa folhinha, a senhora conhece essa folhinha? Mas os nossos povos originários conhecem, é o timbó. O timbó é utilizado. Mas lá na frente tem outras engenharias de pesca também, que é o jequi e o cacuri. A engenharia de pesca utiliza tecnologias indígenas que também estão presentes no mundo das águas. Agora, com esse conhecimento, né, pleno aí das espécies de peixes e animais também aquáticos, né, professor Dário, os povos originários, eles acabaram construindo canoas, né, de diferentes tipos. Então, a gente vai observar que também vão ser capazes de quê? De navegar sobre rasos e garapés, não tendo ali, ficando no barranco, né, ou aí em rios também maiores e também, às vezes, até com a correnteza maior, que acabam sendo mais bravos, né? Então, essas canoas servem para pescar e para levar aí os nossos habitantes, os povos originários, pelas estradas fluviais dos nossos rios. Na engenharia naval, esse tipo de tecnologia foi desenvolvida ao longo de muitos e muitos e muitos anos. A busca pela árvore perfeita, o domínio do fogo e da água para moldar essas canoas foram fundamentais para que cada povo encontrasse o tipo perfeito de veículo para a sua necessidade. Então, gente, meios de transporte também que acabaram surgindo, essas tecnologias que foram surgindo acabou ajudando nesse desenvolvimento. Mas não para aí não, toda essa tecnologia... Não, tem também a tecnologia agrícola. Povos indígenas de regiões úmidas como a Amazônia, por exemplo, praticam agricultura de corte e queima. A técnica consiste em derrubar troncos de árvores e deixar secar no sol a terra até atear fogo nas folhas. Então, na primeira chuva, o terreno está cheio de cinzas e irregular, ou seja, perfeito para o plantio, com todos os vegetais misturados. Mas também a gente vai ter o quê? O roçado, gente. Então, há também o roçado que vai ser conhecido como o quê? Sequeiro, né? Que depende aí exclusivamente do quê? Olha só, da chuva. Então, a gente vai continuar nosso estudo sobre tecnologia agrícola, né? Verificando que também vai existir o roçado, tá? Então, o roçado, que vai ser conhecido aí como sequeiro, que depende exclusivamente da chuva, uma vez que aqui nessa área aí não vai existir irrigação artificial nesse cultivo. Então, milho e macaxeira, gente, vão ser os alimentos que acabam se desenvolvendo bastante nessa região, nesse sistema aí de plantio, tá? Então, a tecnologia agrícola também acaba ajudando aí em todo esse desenvolvimento das comunidades tradicionais. E essas tecnologias dos povos tradicionais estão lá, vivendo com eles e também estão presentes no nosso dia a dia. E vice-versa. O que é que nós estamos querendo dizer com isso, gente? Que os nossos conhecimentos também estão sendo utilizados pelos povos tradicionais. Podemos ver, por exemplo, a tecnologia da informação e da comunicação, como os celulares, por exemplo, ajudam os indígenas a difundirem a sua cultura. Eles estão utilizando a nossa tecnologia da comunicação e da informação? Estão, professora. Mas também tem a tecnologia medicinal, como, por exemplo, os pajés utilizavam aí, que além da fé, olha que interessante, a medicina indígena é centrada no conhecimento e no respeito desses povos com a natureza. Então, isso quer dizer que eles utilizam várias técnicas, mas também eles utilizam as técnicas
de propriedades medicinais da flora e de diversas plantas utilizadas aí para tratamentos. E essa é uma vegetação que a gente pode observar que pode ser ali uma mandiroba, Uma né? copaíba. Então a tecnologia medicinal também vai estar inserida aí no meio. Está. E as culturas indígenas, professora, elas não são estáticas, elas são muito dinâmicas, elas se transformam ao longo do tempo, mesmo sem a influência estrangeira. É por isso que nós podemos dizer que é inegável que as mudanças decorrentes do contato com a nossa sociedade alcançam escalas preocupantes. Um exemplo são os povos que perderam suas línguas maternas e que hoje só falam português. Mas em contrapartida, temos as tecnologias do século XXI que estão junto com os povos originários. Então, a internet, hoje em dia, gente, possibilita aos indígenas o quê? Divulgar suas culturas e também as potencialidades de forma mais independente e autônoma. Mas, além disso, né, fazer-se conhecer aí, e dialogar, né, diretamente com a população de um modo geral e não descaracterizar aí como os povos originários, mas reforçar a identidade etnocultural, né, professor Dário? Exatamente. Então, nós utilizamos as culturas dos povos tradicionais, professora, e os povos tradicionais também utilizam em seu benefício as tecnologias da comunicação e da informação de forma bem dinâmica. Gente, espero que vocês tenham compreendido. Obrigado pela participação e até a próxima aula.